Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo está convidando a população paulista, de um modo geral, para audiências públicas do plano plurianual que define as diretrizes e objetivos estratégicos do governo e os programas para alcançá-los. Muito mais do que uma medida que a própria secretaria tem mesmo que fazer em cumprimento à lei, é a possibilidade de o cidadão, por exemplo, ele próprio elencar projetos nas áreas de saúde, de educação, de segurança pública, de assistência social, a gente que já reclamou tanto tempo, né, tantos anos, que nós tínhamos secretarias muito distantes aqui do interior, né, todas elas muito voltadas, não no todo em relação à capital, mas ausentes, nós não sabíamos quem era o secretário tal, não é? Eu dizia sempre aqui, quem é o secretário da habitação? Quem é o secretário de saúde? Quem é o secretário... As pessoas não criavam identidade porque elas ficavam muito distantes aqui do interior, né? Centralizadas muito na capital. E aqui é um momento em que esses governos, agora, esse governo, vem para o interior, dando a possibilidade de que a gente participe. Se esses assuntos e essa possibilidade te agrada e é um assunto que te interessa, vamos à entrevista com o Silvio Mendonça, que é assessor da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Silvio, bom dia. Bom dia, Daércio. É um prazer falar contigo nessa manhã e falar com todos os ouvintes do Jornal das Saudades. Muitas vezes, Silvio, as audiências públicas, também nos municípios, né, que também tem esse expediente, elas são vistas pela população como muitos poderão vê-la da seguinte maneira: eles dizem que vão me ouvir, eu vou dar minha ideia, mas no fim vai sair o que eles querem. Muita gente pode pensar assim. Na prática, de certa forma é isso mesmo? Ou seja, as instituições de governo fazem porque a lei obriga que elas façam audiências, ou a audiência pode se converter na possibilidade real de situação de o sujeito intervir de alguma maneira nos destinos e nas decisões de governo? Então, Daércio, muito interessante a sua pergunta. Na verdade, são as duas coisas, né? Todos os entes federativos, nas esferas de governo, elas têm que fazer as audiências porque é uma determinação legal, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 2000, obriga que assim aconteça, quando vão ser elaboradas as peças de planejamento orçamentário. Mas, para além disso, né, o que nós queremos, o que seria ideal, a ideia do legislador quando colocou essa previsão, essa obrigação, é que não se faça somente para cumprir uma determinação legal, como você colocou, né? É que se possa realmente utilizar desse recurso das audiências como um instrumento para fazer um chamamento para que a população, para que o munícipe, né, que é concretamente onde o cidadão ali vive, trabalha, exerce as suas atividades, para que ele possa ser um instrumento de colaboração com o governo, com o Estado, no sentido de identificar problemas, questões que precisam ser resolvidas com o recurso público, justamente por eles conhecer ali a especificidade, a realidade onde ele interage, onde ele vive, por vezes muito mais até que o governo, embora o governo tenha a obrigação legal de lá chegar com políticas públicas, mas nem sempre consegue fazê-lo, né? Então, na verdade, é uma determinação legal, mas mais que isso, né? O que se quer é que ela seja realmente um instrumento de fazer com que a sociedade, o cidadão, possa ser parceiro do Estado para definir as políticas públicas que vão ser realizadas, que, na verdade, tem que ser mesmo em benefício do próprio cidadão. Então, na verdade, o ideal é que sejam as duas coisas, não só uma obrigação legal, mas muito mais que isso. A audiência, que faz supor que o sujeito apenas fale aquilo que pense, né, naqueles momentos de uma audiência, ela é, no caso, a ideia que o sujeito tem, que ele pode levar, terá que ter necessariamente a formalidade de um projeto, quer dizer, no papel e tal, ou servirá que esta ideia que está na cabeça seja dita? Como é que acontece numa audiência pública isso? Essa sua pergunta é fundamental, Daércio, porque a nossa ideia, o nosso objetivo, o governo do Estado de São Paulo, que assumiu agora, ele tem 3 principais linhas, né? Diretrizes, né? Digamos assim, ideias que condicionam toda a sua forma de agir.
o D de dignidade, né, quer dizer, valorização das pessoas, do ser humano, o D de desenvolvimento, né, estimular o crescimento do Estado, da economia, com oportunidade de emprego e renda para as pessoas, que também tem relação com dignidade, né, e o D de diálogo, quer dizer, conseguir se comunicar, conseguir chegar ao cidadão médio, ao cidadão comum, trazê-lo como parceiro do Estado, conseguir falar com ele de uma forma menos burocrática, digamos assim, mais informal, e por isso a importância do seu questionamento. Inclusive mais ágil, mais célere para poder atender às suas demandas na necessidade no tempo que ele precisa. E aí, nesse sentido, o formato das audiências, embora tenha também ali as opções estratégicas, prioridades de governo que foram já definidas, né, que face à eleição que aconteceu, né, o programa de governo que foi aprovado, mas o cidadão, ele terá a oportunidade de forma aberta, ele vai poder se expressar no chat por escrito, porque essa audiência vai ser pela plataforma virtual, com recurso do Teams, ou se ele optar também, fazer oralmente, será dado um tempo para ele, ou para escrever no chat a sua área de política pública, saúde, educação, habitação, que ele entende que é prioritário, ele vai poder escrever no chat ou ele vai ter um tempo para sustentar e dizer verbalmente, isso vai ser registrado como demanda dele e apresentado, encaminhado para a secretaria correspondente, para que possa compor o PPA, esse programa de trabalho. Então, objetivamente, não se exige qualquer formalidade, projeto próprio, escrito, papel, arquivo, eletrônico, qualquer coisa. Ele simplesmente vai poder escrever no chat o que ele entende como prioridade ou também relatar verbalmente. Sem qualquer formalidade, para qualquer cidadão. A ideia é alcançar o cidadão médio mesmo. A lei instituída e que obriga as instituições a fazerem essas audiências aí, o senhor disse que é de 2001? 2002? É de 2000. A lei de responsabilidade fiscal, na verdade, é de 2000. Pois é, naquela época não era comum o uso das ferramentas digitais, virtuais, né? Então era tudo no plano presencial mesmo. A lei depois foi atualizada, ela permite que seja virtual? Ela permite sim, Daércio. Na verdade, ela não determina uma forma específica, ela apenas entende que tem que ser realizado. O que se fazia normalmente, né, era presencialmente. De alguns anos para cá, ou de forma híbrida, né, presencial e virtualmente, pode ser feito também, é um recurso. De alguns anos para cá, a questão como você bem coloca, né, a questão do desenvolvimento da tecnologia, as ferramentas de comunicação vão se ampliando, e, na verdade, hoje quase todo mundo tem um celular, consegue acessar ali, né, então vem crescendo essa utilização do mecanismo virtual. Depois da pandemia para cá, isso se intensifica mais, né? A gente aí realmente só podia fazer virtual nesses últimos tempos. Esse ano ainda o Estado optou pela possibilidade de fazer apenas virtualmente, mas também não quer dizer que nas próximas ele não possa também fazer de forma híbrida, né? Acho muito difícil que se exclua a opção virtual, porque é mais fácil para muita gente. O que você pode eventualmente depois aperfeiçoar é talvez fazer das duas formas, porque talvez alguém prefira participar presencialmente também, mas nesse ano vai ser só virtual. Alguém que queira apresentar a ideia tem que fazê-lo no momento da audiência pública ou algum tempo depois ainda podem ser recebidas ideias? Muito importante, Daércio, isso. Na verdade, das duas formas. A ideia é alcançar o estado de São Paulo todo, né? Como nós temos um estado que é quase continental, né? Uma dimensão territorial enorme, 46 milhões de pessoas. Então, a gente faz as audiências virtuais por região administrativa ou metropolitana do estado, então vão ser 18 audiências, né? A primeira começando hoje às 14 horas para a região administrativa central, mas também, e aí tem um calendário com cada dia e horário da audiência virtual da sua região. Mas também, para além disso, tem o sistema de votação eletrônica que fica aberto desde hoje, 4 de maio, até o dia 1º de junho. Então, ao longo desse período, o cidadão também pode acessar esse sistema no site e colocar ali a sua sugestão, a sua prioridade. E isso, inclusive, especificando por região administrativa ou município também. Ok. Qual é esse site, Silvio? Esse site é o audienciasdoorçamento.sp.gov.br. No plural, viu? Audiências, né? audienciasdoorçamento.sp.gov.br. Ou também, alternativamente, ele chega lá também pelo site, pode ser o planejamento.sp.gov.br.
cidadão.sp.gov.br. Bom, por ali você acrescenta aí a sua ideia, ou sabe mais antecipadamente ou não, no momento da audiência, ou então ao longo desse mês todo, porque é desde o dia 4, então, hoje e até o dia 1º de junho, você estava dizendo, né, Silvio? Aí as pessoas podem entrar pelo site e adicionar lá a sua ideia, enfim, aquilo que está sendo elaborado e que vai ser debatido nessa audiência pública. Alguma outra informação que seja importante passar para as pessoas e eu talvez não tenha perguntado a você, Silvio? Não, eu acho que você colocou muito bem o objetivo, a forma, o meio de acesso, né, o como fazer, né, se foi até além. Mas basicamente é reforçar, né, a ideia da participação do cidadão com essas sugestões para construir esse processo. Na verdade, esse plano ele é muito importante, o PPA, que falando assim numa linguagem, tentando falar numa linguagem clara, ele seria o programa de trabalho, o programa de ação do Estado de São Paulo para os próximos 4 anos, 24, 25, 26 e 27. Então, nele vão constar todas as prioridades de políticas públicas, onde o Estado vai colocar recurso para entregar bens e serviços para o cidadão. Então, todo o planejamento governamental vai se basear nele, o que vai ser feito, as áreas que vão receber recursos nos orçamentos que são aprovados a cada ano, tudo isso vai ter como base os programas que forem definidos nesse plano plurianual. Então, esse é o momento em que o Estado vai definir o que vai ser política pública aqui em São Paulo para os próximos 4 anos. E aí por isso por essa questão que é muito importante a participação do cidadão na construção desse processo, porque ele tem condições de colaborar, inclusive por conhecer, né, São Paulo é muito grande, as regiões têm especificidades, demandas características, né, da sua própria realidade, o cidadão ele é um ativo muito importante para colaborar conosco nesse processo, né? A ideia é que nós façamos essa definição numa construção conjunta, democrática mesmo com a sociedade. Então é uma oportunidade ímpar para o cidadão poder relatar os seus problemas, as suas demandas, aquilo que ele entende que deva receber uma ação do Estado, que na verdade é um direito mesmo dele por ser contribuinte de impostos. Então é destacar a importância desse momento para o Estado. Silvio Mendonça, assessor de Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, falou com a gente. Muito obrigado, Silvio. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, Dércio, bom dia a todos os ouvintes.